Bom, então, boa noite a todos. Agradeço aí o pessoal da comissão por ter me solicitado para a gente tratar desse tema técnico aí, que é relacionado à prescrição intercorrente, né? Inclusive é um tema muito procurado e muito polêmico aí, relacionado à prescrição, e que é de muita utilidade para nós advogados, né? Relacionado aí à execução fiscal, enfim, defesa em auto de infração. Então, o que acontece? Eu vou trazer um pouquinho da base do que é a prescrição em si, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e mais prático, até para a gente poder utilizar, de repente, outros processos e tudo mais, né? E baseado em jurisprudência, o que está acontecendo, né? Relacionado à prescrição intercorrente. Então, na verdade, a prescrição nada mais é que a perda do direito do Estado em poder fazer a cobrança do contribuinte devido à inércia dele. Então, ele demorou lá para ajuizar a execução fiscal, ele vai prescrever o direito dele de poder cobrar do contribuinte, devido a um lapso, a um decurso de tempo, né? Então, basicamente, essa é a prescrição. Aí a gente vai falar de prescrição, vai trazer a prescrição intercorrente. O que é a intercorrente, né, essa prescrição? Então, ela é aplicada durante o processo, ou seja, já tem a execução fiscal correndo, já está acontecendo a execução fiscal, e devido a um decurso de um tempo, determinado tempo, que é previsto no CTN, artigo 174, então, devido a esse decurso de tempo, o Estado ele não conseguiu efetivar, através das medidas expropriatórias, né, de cobrança, de recebimento, ele vai decorrer esse tempo, ele não vai conseguir cobrar, o crédito vai estar prescrito. Então, o CTN, ele prevê no 174 lá, o prazo de 5 anos para o Estado estar cobrando, desde que o crédito esteja definitivo. O que é esse definitivo? O crédito definitivo, que falam muito, né? Não tem nenhuma discussão antes. Por exemplo, está ainda em fase administrativa o crédito, tem prazo para recurso no administrativo, então não está constituído definitivamente esse crédito. Então não pode se contar o prazo prescricional nisso, tem que estar definitivo, não pode ter discussão. Ele tem que estar líquido, certo, e exigível, né, para poder começar a se contar esse prazo. O que tem acontecido? Então o CTN prevê 5 anos, aí vem o STJ, através de um recurso especial repetitivo de 2019, que foi publicado, 1.330.553. Então, o que ele falou? Olha, prescrição intercorrente, aí havia muita discussão referente a que momento vai começar a contar e quanto tempo, então, né? Havia muita discussão sobre isso. Aí se discutia também em relação a um ano de suspensão, então a Fazenda não consegue achar nada lá ou não consegue citar por algum motivo o devedor. Aí suspende o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal lá, prevê a suspensão por 1 ano lá do processo. Então, é a Fazenda que tem que pedir a suspensão, não é o juiz que tem que pedir. Aí estava toda uma confusão sobre isso, porque daí fechava 6 anos de prescrição e não 5. O que o STJ veio e falou? Não, é o seguinte, a prescrição vai começar a correr, vai ser 1 mais 5, então vai ser 6 anos. Só que ela vai começar a correr a partir do momento que a Fazenda tiver ciência de que não houve a citação, conforme o endereço indicado, então não conseguiu citar, ou se houve a citação, não conseguiu penhorar nenhum bem do devedor. Então não encontrou nenhum bem lá, beleza. Começa a correr o prazo de 6 anos, 1 mais 5, da prescrição. Aí eles falam, mas o juiz não tem que dar o despacho da suspensão, que era muito discussão, não tem que dar. Se tiver a certidão lá que não foi encontrado bens do devedor, não houve citação, vai começar automaticamente a correr esse prazo, independentemente se o juiz falar alguma coisa ou se a Fazenda fizer uma petição. Não, 6 anos vai começar a correr dali. A partir da ciência da Fazenda, ela viu que não foi citado ou não localizou bens, vai começar a correr essa prescrição intercorrente. Então isso ficou definido aí pelo STJ, vai ser recurso repetitivo, esses 1 mais 5 que eles falam, né? Qual que é a grande sacada para nós aí, para reduzir inclusive o prazo? Então o que acontece? Esse artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ele é uma lei, ele foi constituído como uma lei ordinária, E o que eles estão levantando referente a isso? A inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, por quê? Porque acho que o artigo 146 da Constituição, inciso 3b, se eu não me engano, ele fala que matéria tributária, especificamente sobre prescrição,
tem que ser tratado sobre lei complementar. E a lei de execução, o artigo 40, é uma lei ordinária. Então, logo é inconstitucional esse 1 ano que ele fala da suspensão. Consequentemente, isso teria que ser, não teria que ser os 6, teria que ser 5 anos. A gente consegue pedir os 5 anos e tal. Inclusive, a decisão recente do TRF, de maio, aí, outras decisões, e tem um recurso extraordinário do STF, discutindo que já foi aventado matéria de repercussão geral. Então, possivelmente, pelo que tem uma arguição de inconstitucionalidade também reconhecida no TRF, que daí eles entenderam que realmente, porque é lei ordinária, esse artigo 40 é inconstitucional, então não se conta esse mais 1 ano aí, então logo aplica o 5. Então o TRF aí da 4ª, a gente consegue utilizar isso e provavelmente esse recurso, esse extraordinário, ele vai vir de encontro ao que eles já vêm decidindo. Então é um macete muito bom aí para a gente usar e conseguir, ao invés desses 6 aí, conseguir para 5 anos aí a prescrição. Então, basicamente, é isso aí. O que está correndo hoje é nessa linha aí, né? Doutor Sandro, será que o processo não localizou bem, por exemplo? Né? Fechou. Aí, a partir desse momento, começa, a partir da ciência... Da fazenda, tomou ciência, começa a apontar. O mais favorável é 5 anos. Isso. Mas se no meio do processo ali, passado esse prazo, passou 1 ano, a fazenda fala, olha, quero uma nova busca de contas correntes. Não tem problema. Vai com isso. Essas diligências não interrompem o prazo da prescrição. A STJ também especifica que meras diligências, pediu um outro Bacen, pediu um Infoajude, qualquer coisa assim, não vai interromper, vai correr normal. Só vai interromper, por exemplo, se tiver uma penhora de valor ou penhora de bem. Por exemplo, penhorou R$100 na conta lá, R$100 na conta do contribuinte. Também se discute isso. Aí o que acontece? Se o juiz vir e fala, olha, a execução fiscal é de 100 mil, sei lá, 10 mil. O juiz fala, não, libere-se o valor porque é penhora irrisória. Se ele reconhecer que é irrisório, também não vai interromper. Agora, se ele, por exemplo, intimar lá para apresentar embargos e tudo mais, aí não, aí vai interromper. Agora, se ele reconhecer como irrisório, não vai interromper e corre direto. Tem que ter, essas meras diligências não interrompem o prazo, vai correr direto. Se tiver a penhora e ficar mais de 7, 8 anos, sem fazer nada, não tem pedido também daí, também pode contar um argumento? Pode contar. Porque ele não pediu daí logo. Exatamente, porque daí é a inércia dele, né? Mas vai interromper com a penhora, porém vai começar de novo. Se inicia, interrompeu, né? Hoje apareceu um caso com 3 prescrições. 1989. Não, Receita Federal. 1989, aí em 94, 96 foi a primeira documentação, depois de 2008, depois de 2018 e agora. Foi repreendido? Então agora, a pessoa faleceu, ele foi fazer o inventário, e a gente vai pegar o negativo. Aí no processo, o processo lá, antigo e tal. Aí agora, para poder fazer o inventário, a gente alegar 3 casos no mesmo processo. Meu Deus. Eu cheguei agora, mas não peguei o início, né? Mas e nesses casos em que está correndo, está acontecendo uma intercorrente, porque a fazenda não consegue falar nada a respeito, ela não consegue achar o direito. Aí o Estado defendendo e pedindo a desistência. Só que qual é o problema? Eu imagino que pede a desistência exatamente porque não aparece alguma coisa assim. Mas o meu maior problema é que ele não bate débito no administrativo. Tipo, ele desiste, mas ele não leva o outro. Não, ele já fez a desistência, mas ele nega de tirar o débito do administrativo. Você tentou fazer o pedido administrativo para baixar a prescrição e eles não aceitaram. Não tinha Não chegou a fazer o Na verdade, eu estou vinculada lá, mas eu me vinculei depois do pedido da desistência, só que o cliente viu com uma questão negativa do Estado, sabe? Talvez no próprio processo pedir que o juiz oficie o órgão para dar baixa. Diante da desistência, eu quero que seja oficiado a prefeitura, sei lá, o Estado. Pode ser que sim, porque se eles desistiram, né? Não, já tem.
É, então. É uma coisa simples, né? Mas é. Oi? Não, porque você não tem mais ideia, você não está estudando, né? Depois você vai acontecer o quê? Só que aí que tá, na petição da desistência, ele desiste do processo, é estranho, o processo do crédito. Bem, Não dou crédito. não do crédito. Mas tem um procedimento. Mas aí eu considero que ele ainda não está preciso, mas. Mas tem, doutora, tem um procedimento administrativo para você solicitar a prescrição. Mas não deu daí, porque ela está limitada, né? Não, mas lá no. Ah, mas ele desistiu por quê? Isso. Aí qual seria a minha última alternativa? É esperar 2, 5 anos e seguir intercorrente para baixar. Só que daí, claro, eu vou ter uma sucumbência porque ele desistiu lá. Sim. Só que, olha que sentido, daí eu fica todos esses anos sem poder ter a certidão do estudo. Pois é. Por isso que eu estou perguntando, não vai ser tão fácil assim de fazer o pedido. Daqui a pouco. Nos próprios autos. É do Estado? Daqui a pouco o Estado vai mandar para o Serasa. Também eles podem manter o Forçar o recebimento. Verdade. Abrir mão do procedimento judicial, Mas vai ficar no Serasa. 5 anos no Serasa, né? Ou o protesto, né? O protesto não sai. Certo. É para não ocorrer isso, na verdade. É para não dar. É porque esse Deus não é da autoridade. Esse desde que a causa foi contribuinte para não pagar imposto. Mas ele peticionou pedido de desistência. Você se manifestou concordando? Não, eu estou vinculada à pós-desistência. Ah, porque daí talvez você poderia falar, olha, não concordo com a desistência porque está prescrito. Mas então não está prescrito, tá? Não está. Não tá. Ele pediu a desistência antes de prescrever para não dar prescrição. Mas pode ser prescrito o que Mas nesse caso não interrompeu, né? Não é que eu interromper, porque ele não vai poder realizar a outra, né? Segundo o livro, porque o décimo volta para a ele não vai poder fazer uma nova decisão que o décimo já foi apresentado. É. Mas a desistência vai ser em gabinete. Sim. Vai morrer? Vai ser em gabinete. Então, será que não poderia sim? Será que ele poderia na frente? Eu não sei, né? Acho que tem até tem uma resolução do Estado, alguma coisa assim, do carro do feito. O Estado está fazendo isso com muitas coisas. E assim, tem que valorizar o É, até para não dar sucumbência, né? para não dar sucumbência, a gente não consegue, não sei. Mas eu acho que você tinha que fazer nos próprios autos lá, tentar. Faz o pedido para ver o que vai falar. Se não der, depois tenta administrativo. Aí se não der administrativo com a negativa, tem que fazer um MS. Aí faz um MS. Vou fazer um projeto piloto para a gente ter Isso. Fechou. E a prescrição, você corre o risco, talvez no primeiro grau, de não conseguir, né? A minha pergunta também é, ele não pode voltar atrás e falar, não, agora eu não quero mais. Eu desisti da desistência. Desistiu da desistência? Então, e aí, pode? Eu acho que não, né? Desistir da desistência, pode. Até uma filha não colocou, ele pode. Não, colocar. Não, ele vai não aceitar a desistência. Ele pode não aceitar a desistência. Não, ele aceitou. Não, certo.